Olá, muito boa noite, boa tarde a todas, a todos. Ah, Nós já estamos aqui com 5 minutinhos, eu acho que ainda falta alguns inscritos entrarem, mas como a nossa sessão vai ficar gravada, nós vamos iniciar. Temos bastante conteúdo para vermos hoje. Ah, É um prazer estar aqui. Deixem ver aqui que tem algumas interações aqui, ainda não. Só confirmando aqui, vou pedir ao Tomás me dar o ok, se o áudio está ok, o vídeo está ok, para a gente prosseguir. Está tudo ok, Luís. Dá Pode ok. avançar. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Bom, sejam muito bem-vindos, então, à nossa primeira aula do Start Digital, uma iniciativa da VFR para capacitar profissionais, estudantes e empreendedores, especialmente, com as principais ferramentas do marketing como um todo, mas também do marketing digital. Como viram, né, ao efetuar aí o seu registro, nós temos 3 dias de conteúdo, né? As aulas vão acontecer em direto, sempre nesses horários. Então, a primeira é hoje, a segunda é amanhã e a terceira e última aula acontece na quarta-feira, depois de amanhã. Nós temos um cronograma para cada uma dessas aulas, falaremos sobre isso já já. E agora eu vou apenas apresentar um pouco aqui a proposta desse evento e também um Luís, pouco. só uma coisa. Oi, O perdão, microfone está com um bocadinho de ruído. de ruído? Ah, tá, só um minuto. Ok, conectei novamente o fone aqui, Agora está, melhorou? agora está. Ah, tá, obrigado, Está ótimo. Tomás. Tá. Então, como eu dizia, né, é uma iniciativa da VFR, alguns eu creio que já conhecem a nossa empresa, outros não. Vou apresentar brevemente a empresa, mas o intuito aqui não é fazer propaganda da nossa empresa, só mesmo para saberem quem somos, o que fazemos, né, e qual é esse nosso contributo, o que a gente pretende entregar com essas iniciativas. Esta não é a primeira, inclusive, nós já tivemos uma outra formação online focada na área de tecnologia, na área de Power BI, e essa aqui é a nossa primeira formação na área de marketing, né? Um, a VFR é uma empresa que é portuguesa e está presente no mercado há cerca de 3 anos. Nós, em linhas gerais, somos uma consultoria de tecnologia da informação e de marketing. Nós temos alguns cases, alguns clientes que atendemos, né? Basicamente, nosso foco é entregar resultados em soluções customizadas para a necessidade dos clientes, sejam eles de grande, médio ou pequeno porte, tanto soluções de business intelligence como soluções focadas na área de performance, mídia de performance, marketing, analytics, desenvolvimento e assim por diante, né? É claro que sempre podem ter mais informações sobre a nossa empresa em nosso site, vfrtech.com, né? Aqui nós temos orgulho de apoiar alguns grandes clientes ao redor do planeta, né? Em diversas linhas aí, tanto na área de tecnologia, nós temos parceiros e clientes, como na área de marketing, nós também atendemos algumas contas, tanto em Portugal, como no Brasil, como em diversos outros países do mundo.
Em linhas gerais, a nível de soluções, nós oferecemos uma gama praticamente 360 de soluções em marketing, tanto com a parte digital, com a parte offline, a parte de desenvolvimento web, identidade visual, construção de marcas, branding, valorização, mídia paga, né, e anúncios, a parte de marketing interno para as organizações, especialmente a parte de planejamento estratégico. Já no campo tech, né, nós temos a parte de data visualization, database administration, toda a parte de gestão de projetos da área de TI como um todo, né, e iniciativas tanto em cloud como também em servidores próprios, que seriam soluções on-premises, né, e o nosso foco é business intelligence, né, que uma outra oportunidade, creio que poderemos falar um pouquinho mais sobre o que é isso e como isso pode auxiliar as organizações de uma maneira geral. Como eu disse, o foco aqui não é falar sobre empresa, mas sim falarmos de técnicas, práticas, boas práticas e conceitos que sejam interessantes para melhorar ou o teu negócio, ou então a tua carreira, enfim, sei que todos que estão aqui têm algum objetivo, sei que é um horário pós-laboral e muitos estão fazendo um esforço para estarem aqui nesse momento, né? Então, a nossa contrapartida é poder oferecer um conteúdo que seja interessante. E antes de começarmos, né, vou apenas me apresentar aqui formalmente. Eu sou o Luiz, como podem perceber, não sou português, eu moro aqui, inclusive vai fazer um ano essa semana que eu me mudei para cá. Pronto, sou de São Paulo, do Brasil, sou publicitário por formação, é, tenho algumas pós-graduações na área de marketing, na área de marketing digital, na área de pesquisa e docência, também possuo mestrados na área de educação, comunicação e tecnologias. Sou professor do ensino superior no Brasil e em Portugal, né, e sou responsável pelo marketing e por algumas contas, né, de clientes dentro da VFR Tech. Essa oportunidade foi o que me trouxe para cá, para Portugal, na verdade, fazendo um ano agora, mas eu já atuo dentro da VFR de forma remota há mais de 2 anos. E nós passamos por muita coisa nesse tempo, né? Nós passamos por um grande crescimento, se podemos dizer assim, com pandemia e tudo mais, as empresas de tecnologia cresceram e nós, enquanto organização, nós temos muito esse conceito de retribuir à sociedade um bom momento que a empresa está vivendo, né? Estamos em uma curva ascendente, ainda bem, há algum tempo. Então, nós oferecemos essas mini formações de forma gratuita, inclusive com um certificado de participação, que pode auxiliar aí numa recolocação profissional, ou principalmente para estudantes, às vezes, que precisam comprovar horas, né, de atividades extracurriculares, ou pessoas que querem uma nova carreira, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu peço que nos acompanhem nas redes sociais, nos nossos canais oficiais, porque a nossa ideia é sempre oferecermos este tipo de formação sem custo, sem vender nada, né, para ninguém, mesmo para, de certa forma, poder contribuir um pouquinho, com um pouquinho que a gente conhece, cada um dos nossos profissionais, cada um dos nossos experts doa um pouquinho desse tempo para poder compartilhar com todos. E nós acreditamos que isso é um dos passos para um mundo melhor, né? Todo mundo compartilhar um pouquinho do que sabe, todos aprendem, né? E todos podem evoluir. Então, é um prazer estar aqui, né? Fico feliz de ver muitos participantes aqui, né? Nós tivemos mais inscritos, mas nós tínhamos uma questão de horário ali, e então acabou que quebrou o número de inscritos e nós só conseguimos fazer a sessão das 19. Viram que quando fizeram o cadastro tinham duas sessões, mas pronto, nós fizemos agora às 19, vai ficar gravado para quem não puder participar agora ao vivo conosco, o que é o ideal, porque no final a gente pretende fazer
um pequeno bate-papo com todos, sobre as possibilidades, dúvidas e tudo mais, ok? Até lá, eu acredito que por padrão os microfones são desabilitados, né? Mas é possível interagir via chat. O Tomás vai estar aqui analisando isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum tema que queira compartilhar ao longo da apresentação, envie as dúvidas aqui. Eu acho que dá até para a gente criar uma questão de QA aqui, Tomás. Dê uma olhadinha aí, por favor. Da última vez nós utilizamos outra plataforma, né? Então é a primeira vez que a gente publica um webinar via Teams, então ainda estamos aprendendo algumas coisas, tá? Mas sabemos que isso aqui vai ficar gravado e vamos disponibilizar isso para todos. Em relação ao certificado, nós conseguimos emitir esse certificado quando a gente tem a prova de que a pessoa participou dos 3 dias, ok? Quem assiste as gravações, né? A gente não sabe se a pessoa realmente assistiu, então nós vamos fornecer certificado para os participantes ao vivo, ok? Será enviado por e-mail, sem nenhum custo também. Nisso, depois o Tomás entra em contato para pegar os dados ou o que for necessário para a gente poder enviar esse material após essa finalização. Mas mais do que um certificado, né, a ideia dessa formação é mesmo gerar insights e trazer aí ferramentas, principalmente práticas, para que possam aí fazer o negócio acontecer, fazer a empresa, né, ter mais visibilidade neste meio. Então a gente começa aqui falando um pouquinho sobre a distribuição dessas aulas, né? No dia 23, ou seja, hoje, né, nós teremos uma parte mais teórica, vamos dizer assim, que é entender de fato o que é o marketing que ele representa, e no segundo momento, entender quais são as ferramentas, né, que podemos utilizar para gerar análises eficientes, né? Marketing está muito relacionado a entender dados, né, de forma correta, interpretá-los e então tomar as decisões. Muitas pessoas acabam que pulam essa primeira etapa, vão direto para implementação de ideias, etc., mas não fizeram uma validação antes e acabam tendo problemas, né? É o que a gente mais vê. Então, o marketing começa com um bom fundamento. E é por isso que nós vamos fazer um básico aqui, porque nós temos pessoas com diversos backgrounds, né? Temos pessoas que são da área, temos pessoas que não são da área, então nós vamos ter que dar essa equalizada nesse conhecimento relativo ao marketing e depois nós partimos para as outras ferramentas e assim por diante. Amanhã é a parte de criação de conteúdo, utilização de ferramentas gráficas e a criação de anúncios, tá? Claro que são temas muito complexos e nós vamos ver eles de maneira, eu não digo superficial, mas de uma maneira um pouco mais resumida, para que então possam, despertei para que isso existe e agora eu vou me aprofundar nisso para fazer para o meu negócio. Mas nós veremos ferramentas que são gratuitas para criar postagens, ferramentas que são importantes para criar anúncios e assim por diante, tá? A ideia disso aqui é que seja algo prático, né, na medida do possível, mostrar as principais formas de auxiliar o empreendimento de cada um. E por fim, no último dia, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter um website, mesmo em 2023, onde nós temos diversas outras formas de interagir com o nosso público, né, e vamos entender o porquê um website é importante, o que é SEO, né, que é uma sigla, né, que é muito importante para que, quando temos um site, que ele seja encontrado, etc., a parte de e-mail marketing, não é? E mesmo o que são leads, como tratar esses leads, como fazer captação efetiva de leads e muito mais. Mais uma vez, são apenas 2 horas, então a gente não consegue esgotar esses temas, até porque eles são muito complexos. Mas a ideia é que nós possamos mostrar um apanhado geral para o empreendedor do que ele pode utilizar no dia a dia dele para melhorar as suas vendas, ou seja lá, o resultado que ele precisa, ok? Então vamos lá, vamos começar, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o marketing, né? O que nós entendemos como marketing.
e tanto a nível acadêmico como a nível profissional de mercado, né? O que que ele pode trazer de benefício para as empresas, ok? É, por enquanto, todo mundo ouvindo bem aí, né? Conseguindo ver o vídeo, etc. Tudo ok. Ok, ok. Lembrando que quem quiser aí, fique à vontade para colocar um, colocar alguma mensagem ou qualquer coisa do tipo, alguma dúvida, tá? O chat está aí. O Tomás, qualquer coisa, vai me chamando aqui. Eu também estou de olho aqui no chat. Mas vamos lá. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são da área, outras não, né? Mas fazendo um breve questionamento aqui. ahn, Se nós fizéssemos uma pergunta, uma simples pergunta, né? O que é marketing, né? O que poderíamos responder nisso, né? Se alguém puder aí, se alguém quiser, obviamente, né, compartilhar isso via chat, o que acredita que seja marketing, veja que não tem uma resposta certa ou errada, né? É um termo muito amplo, mas em linhas gerais, quando pensamos em marketing, né, o que que pensam, né? Eu gostava de saber. Tem mais uma pessoa entrando aqui, vamos Só admitir, aqui dizer ok. que eu estou a dar permissões às pessoas para usarem o microfone. Se quiserem falar, carreguem aqui no botãozinho que diz levantar a mão e estejam à Ah, vontade. ótimo, ótimo, boa. Se alguém quiser falar, fique à vontade. O bom de ter uma turma um pouco menor é que a gente pode fazer essa coisa mais intimista, né? E seria bom a malta participar também. Eu acho que isso torna até mais intuitivo o nosso treinamento. Olha, a Filipa Batista, ela disse que normalmente diz que marketing, né, é uma forma de criar uma necessidade em alguém que ainda não a tenha. Boa, 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 Filipa, faz sentido, faz sentido. Na verdade, nós temos duas vertentes muito importantes que devemos considerar quando a gente fala dessa criação de necessidades, né? O ser humano compra por dois motivos, basicamente, né? Ele compra por necessidade e ele compra por desejo. A maioria das vezes, nós compramos por desejo travestido de necessidade, não é? Um exemplo prático, tá? Eu preciso ter um smartphone, um telemóvel em 2023, né? Supostamente que sim, né? É um item praticamente de sobrevivência, né? Precisamos para trabalhar, precisamos para usar o GPS, chegar até os sítios que vamos, precisamos para falar com os amigos, famílias, tirar fotos dos nossos momentos, etc, etc. Então, pronto, é uma necessidade. No mundo globalizado que vivemos, é uma necessidade ter um telemóvel. Mas eu preciso de um iPhone 13, né? Não, né? Isso é o desejo, né? E essa separação é muito importante a gente ter uma noção. Os atributos que normalmente não são funcionais ou que são simplesmente relacionados a despertar um desejo, o que que faz eu escolher o produto A ou o produto B de uma mesma categoria? Nós vamos até ver um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. É, Pronto, é justamente o desejo que nos faz comprar. Então, a Filipa, eu diria que ela está certa, porque acaba que o marketing, principalmente a publicidade, né, ela acaba fazendo com que crie uma necessidade que às vezes ela não existia, né? E isso tem muito a ver com a inovação também, criar novos produtos, novos serviços e novas soluções que as pessoas não sabiam que elas precisavam, né? Às vezes isso dá muito certo, às vezes não. Ó, vejam o metaverso aí, né, do Facebook que ainda não deu certo, mas vejam outras soluções que foram adotadas em massa, né? Existe uma lenda, que eu não sei se é verdade, de que o Henry Ford, né, o fundador da Ford, dizia, né, que se ele fosse perguntar para os clientes o que eles queriam,
eles iam falar que queriam um cavalo mais rápido. Ninguém ia falar que queria um carro porque ninguém sabia o que era um carro na época. Então, às vezes, não é necessariamente vender o melhor produto, às vezes está relacionado a inovar e vender algo que ninguém ainda pensou. A questão é que o mercado é muito saturado e muito inflado de novas soluções e nós somos bombardeados por isso a todo momento. Mas, no geral, né, nós temos aqui o marketing como um campo que é um pouco até considerado, como posso dizer, negligenciado, porque nós vemos o marketing como publicidade, anúncios e coisas do tipo. E aqui nós temos, eu vou passar rapidamente, né? Mas nós temos algumas frentes que o marketing normalmente está muito atrelado quando não é ele que lidera dentro de uma organização. Os processos, principalmente, sejam eles de documentação, sejam eles de otimização, isso não importa se é dentro de um ambiente fabril, de uma linha de produção, ou se é dentro de uma empresa de tecnologia, né? Processos precisam ser otimizados para custarem pouco e gerarem bons retornos, né? E o marketing acaba que pode auxiliar nisso, né? A parte de P&D, né? Como eu disse, pesquisar novas soluções, novas propostas, novos produtos que possam atender a diversas demandas, né? Faz parte, querendo ou não, do departamento de marketing também. O BI, né, que é uma área estritamente voltada para a tecnologia, mas no fundo, a única coisa que ela faz é montar um dashboard que vai ser utilizado, né, para marketing. Em linhas gerais, é isso. Ela vai pegar uma série histórica de eventos que aconteceram na empresa, financeiros, etc, 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 e vai aparecer aquilo num gráfico bonito e alguém vai tomar uma decisão a partir disso. Isso é marketing, não é? A validação de ideias, né? Não adianta termos uma ideia muito boa se ela não for testada em um mercado, seja um mercado de teste ou não. No Brasil, eu falo de lá porque eu conheço um pouco melhor o mercado de lá. Nós temos uma distribuidora de esses snacks, né, salgadinhos que chamam lá. E ela se chama Elma Chips, é uma subsidiária da PepsiCo. A mesma que vende aí a batata Lay's, etc, etc, né, Ruffles e tudo mais. E lá eles têm alguns mercados teste. Veja, o Brasil é um país muito grande, né? Mas então o que que eles fazem? Eles vão lançar um novo sabor de Ruffles. Uma vez lançaram o Ruffles sabor estrogonofe. É verdade, tá? E aí, o que que eles fazem? Como o Brasil tem dimensões continentais, né, pode ser um grande tiro no pé, por assim dizer, lançar um produto e colocar ele no Brasil inteiro, porque tem um grande custo da cadeia logística de distribuição e da própria produção, e até esse produto ser aceito pelo mercado, tem uma curva, etc. Então, o que que eles fazem? Eles lançam em algumas praças, né, ou em alguns locais específicos que tem um mercado já que conhece a marca, etc., e usam isso como termômetro. Então, eles lançam apenas na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, algum outro estado ali, e a partir disso eles validam se vale a pena replicar esse novo produto para todo o Brasil. Né? E isso vale para, né, praticamente qualquer negócio. É muito importante a gente validar. Às vezes a gente tem uma solução que na nossa cabeça faz muito sentido, mas que para o nosso cliente não faz. Seja o motivo que for, talvez ele está saturado de uma tecnologia para ter que usar uma nova aplicação, ou talvez ele não tenha o conhecimento suficiente para utilizar um software que nós precisamos que ele utilize, enfim. Então, N fatores que vale a pena nós entendermos bem o nosso público antes de lançar qualquer novidade no mercado. Né? A parte de cadeia de produtos, né? Nós temos vários produtos que se desdobram em outros, isso também é papel do marketing. Recrutamento, seleção e desenvolvimento, por mais que seja um papel do RH, o marketing acaba tendo uma vertente importante aí, porque ele que vai fazer a empresa ter a imagem de que é um bom lugar para trabalhar. Então, isso impacta diretamente na parte de recrutamento e seleção. Luís, Olá.
Desculpa lá estar a interromper aqui. O Manel perguntou se o marketing pode ser um conjunto de estratégias para atingir os objetivos da empresa. Exatamente, exatamente. Manuel Souza, Manuel Mendes, é uma das aplicações do marketing, né? Essas estratégias que comentou, Manuel, são todos esses tópicos, e claro, existem muito mais que eu estou listando aqui agora. O branding, que é o posicionamento da marca em relação à sociedade. Diga-se de passagem, eu gosto muito desse tema, as relações com todos os stakeholders, ou seja, os públicos de interesse de uma organização, a parte de cadeia logística, distribuição de produtos, seja ele online ou offline, né? Automação de processos, né? Mas não fala automação industrial, mas sim automação de marketing, né? Que envolve o disparo de campanhas, etc, etc. Marketing B2B, ou seja, business to business, né? Onde empresas precisam falar com outras empresas. Isso é um grande desafio, porque não são pessoas, mas na prática são pessoas, porque os tomadores de decisão de outras empresas também são pessoas. Então, tudo tem a ver com marketing. A pesquisa de mercado, os diversos marketing segmentados que existem, como marketing esportivo, marketing político, que possuem as próprias regras de negócio, etc., né? Trade marketing, né? E a parte do ponto de venda, que também tem toda uma ciência por trás. Quando vamos a um mercado, né? Não é à toa que os produtos mais caros ficam na nossa linha de visão, enquanto os mais caros, normalmente, a gente tem que fazer um esforço adicional para pegar, e muitas das vezes os que ficam na prateleira de baixo é onde estão na linha de visão das crianças, então faz sentido serem produtos que têm uma característica mais infantil. Tudo ali é pensado para vender mais, né? Precificação, falaremos disso hoje ainda, né? Com maior profundidade, né? E dentro da comunicação, nós temos aí a publicidade, a propaganda, as relações públicas. E muita gente resume o marketing somente nesse quadrante aqui de comunicação. E, obviamente, existem N outras frentes aqui que o marketing pode estabelecer, mas, no geral, né, como o Manuel já falou, marketing, se o Luiz tivesse que resumir em uma única palavra, seria estratégia, tá? Seria pensarmos de uma maneira muito eficaz e eficiente para que os esforços da organização em marketing tragam resultado. E existem algumas métricas para a gente poder analisar isso, e existe também uma coisa que devemos ter em mente quando trabalhamos com marketing. Isso até hoje é algo que eu peco, vamos dizer assim, enquanto profissional de marketing, é que nós temos que saber separar muito bem o nosso gosto pessoal e as nossas preferências pessoais das preferências e dos gostos do nosso público. Às vezes nós vamos anunciar para um público que não é o nosso. Época que eu trabalhava em agência de publicidade, eu também fui proprietário de uma agência de publicidade durante uma época, eu tinha que estar atento e entender, no caso do Brasil, do mercado do Brasil, e entender quem que era a vilã ou o vilão da novela, né? Eu tinha que entender o que estava acontecendo no Big Brother Brasil, para saber na hora certa de timing, né, em comunicação, mesmo eu odiando esse tipo de conteúdo, compreende? Então é algo que nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, né? E essa estratégia, ela está muito relacionada a conhecer o nosso público. E agora eu vou dar um exemplo, mostrar dois vídeos aqui. Eu não sei como que vai se comportar o áudio, tá? Mas tudo bem, porque depois eu posso disponibilizar os links, e é mesmo para compararmos aqui algumas campanhas, e depois nós falaremos um pouco sobre elas. Vamos ver se vai dar certo.
Loyalty. Just getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Deu para ouvir mais ou menos aí? Deu para ver o vídeo? Correu bem ou não? Tudo ok. Ok, obrigado. Bom, por que eu trouxe essa campanha? Essa campanha é belíssima, né? Essa campanha da Guinness, ela traz bem o conceito de brand mesmo, que é a valorização, a supervalorização de atributos não funcionais. E não entrando muito no caráter técnico, é uma campanha que a cerveja só aparece no final, né? O foco está em toda uma construção, um desenvolvimento dos personagens e uma revelação no final, onde percebe-se que, poxa, eles estavam apenas sendo amigos de um cadeirante e todos se colocaram naquela posição porque existe essa parceria entre esse grupo de amigos, né? A trilha sonora, enfim, o texto, que não é muito elaborado, mas que possui palavras ali, chave, tratam muito bem um conceito criativo muito refinado, né? Algo que eu acho muito interessante. E agora um outro vídeo de um outro segmento, né, voltado para um outro público, ok? Que vou mostrar aqui. Vamos lá. Esse segundo vídeo aqui. O melhor leite para o consumo é o pasteurizado. Ele não contém produtos químicos, por isso é o melhor para você. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole, o leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Que gracinha, barriguinha mole! Esse você pode beber com segurança. Afinal, ele passou por várias etapas. Exames laboratoriais físicos e químicos, tanque de recebimento, pasteurizador a 75 graus, com choque térmico a 5 graus, clarificador e padronizador, tanque de resfriamento a 4 graus, seguiu através de canos de higiene e segurança e, por fim, embalado e levado até os melhores pontos de distribuição. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa o Barriguinha Mole, seu leitinho puro com muito mais sabor. Barriguinha Mole. Este não tem produtos químicos, você pode confiar. Pronto. Um conceito totalmente diferente, né? Nós até temos aqui o Dolly, que eu acho que não é muito conhecido do público português, mas que no Brasil fez um sucesso estrondoso. Mas tudo bem. Por que eu mostrei essas duas campanhas, né? Uma coisa simples, na verdade. Deixa eu só carregar aqui que sumiu a minha tela. Ah, ok, pronto. Nós devemos sempre ter em mente que não existe estratégia boa ou estratégia ruim, tá? Existe a estratégia que é boa e adequada para o meu público, tá? O público que consome o tal do barriguinha mole, possivelmente é um público muito diferente do público que consome a Guinness. Ah, é um público melhor ou pior? Não existe isso, não existe essa distinção, essa discriminação quando falamos de estratégia empresarial. O ponto aqui é que nós precisamos conhecer o nosso público, ok? Aquela coisa que na minha visão é terrível, né? Me dá pesadelos, aquela animação do Barriguinha Mole, possivelmente custou mais caro do que a produção da campanha da Guinness, né? Que eles utilizaram o quê? A locação de uma quadra de basquete, os atores, né? E só. Né? Enquanto ali eles tiveram um trabalho de animação péssimo, mas fizeram, etc, etc. Então, assim, a questão do conceito, ela é muito importante porque ela precisa conversar com o público, né? Então, se eu tenho uma pastelaria, em um bairro, a minha comunicação, de maneira geral, é diferente se eu tiver uma loja que vende diamantes, né, ali na Alameda dos Oceanos.
Ah, mas é o público melhor ou pior? Não, mais uma vez, isso não existe. Mas são públicos diferentes, com poder aquisitivo diferente, com backgrounds diferentes. Então, tudo parte de conhecermos bem o nosso público. Eu não gosto muito desse termo, público-alvo, né? Porque parece que a gente coloca um alvo nas costas do nosso público. Eu gosto de chamar de público, né? Mas precisamos conhecer, precisamos saber quem é o nosso público, né? Isso é muito importante. Algumas definições de marketing, né, que nós temos de maneira geral, para verem como é um termo amplo, nem na academia, né, não existe um consenso do que de fato é o marketing, porque ele é muito amplo, né? Mas eu gosto muito dessa ideia dessa última frase que é da AMA, né? American Marketing Association, que o marketing é um processo de planejamento e execução que envolve concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Eu produzo um produto que satisfaça suas necessidades em algum momento, e por isso você está disposto ou disposta a pagar para a minha empresa um valor e ambos saem satisfeitos. É muito bom quando isso acontece, né? É muito bom quando a gente, eu comprei esse produto e eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeito com esse produto. A empresa ficou feliz porque ela já fez toda uma estratégia de precificação, então aquilo cobre os custos de produção, os custos de distribuição, os custos de marketing, as comissões dos vendedores, etc, 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 e ainda dá lucro para a empresa. E eu fiquei feliz porque eu tenho um novo dispositivo que, no meu caso aqui, me auxilia na prática de esportes, né? Quando isso acontece, é muito bom. Quando isso não acontece, se for do lado do consumidor, é mal, porque o consumidor vai estar arrependido da compra, e aí existem dispositivos legais que o protegem nesse sentido, né? Ah, não era o que eu esperava, eu vou devolver, né? Aí a marca já teve um prejuízo, porque não é mais um produto novo, eu tirei da embalagem, né? Mas se eu devolver no período legal, ela tem que aceitar de volta, né? Ou pior, né? Era tão ruim isso aqui que eu vou começar a falar mal para os meus amigos. Então também é mal para a marca. Mas se ela não planejou corretamente também isso daqui, a sua precificação, talvez ela esteja cobrando menos do que o produto de fato custa, porque não é só o custo do produto e pronto, né? O custo de matéria-prima. Como eu disse, existem diversos outros custos inerentes na concepção de um produto ou um serviço. Tá? E é importante que nós tenhamos essa noção na hora de precificar o nosso produto. Nós vamos falar um pouquinho disso, como eu disse, mais à frente. Pronto. Esse próximo vídeo aqui, vamos ver se ele vai rodar legal. Ele é um vídeo antigo já, ele tem acho que mais de 10 anos. Mas eu sempre utilizo ele em aulas porque ele mostra, está em inglês, mas acho que dá para ter uma noção, uma percepção do que significa. Ele mostra uma evolução do marketing desde praticamente o começo do século passado até esse período de digitalização. Isso nem inclui tanto a parte de social media e muito menos realidade virtual, realidade aumentada ou ainda inteligência artificial. Porque esse vídeo foi feito antes disso, ele tem mais de 10 anos. Mas ele mostra muito bem como o mundo, e o marketing especificamente, passou por uma transformação. Então, peço que prestem atenção, ele começa bem tranquilo e depois ele fica com muita informação, né? Então, dá para a gente ter uma noção dessa transformação que o marketing passou, ok?
esse vídeo é muito legal porque é isso, ele mostra o grande bombardeio que existe de publicidade, de maneira geral, entre as pessoas, né? Existem alguns estudos que mostram da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós visualizamos uma média de 800 anúncios. 800. Entre o outdoor que eu vejo a hora que eu estou no carro, entre o anúncio que eu vejo na mídia social quando eu rolo, entre o e-mail, o spam que eu recebo, entre quando eu vou ver um vídeo no YouTube e aparece alguma coisa, enfim, tudo, né? SMS que recebemos e tantas outras coisas, e acaba que perde-se um pouco da aderência disso, nós não aguentamos mais ver isso. Então, o que acaba chamando a atenção, né, de certa forma, acaba ganhando a nossa simpatia, se é que podemos dizer assim, né? Nós temos aqui um número, um 4, né, que está um pouco animado, mas um pouco cabisbaixo, mas enfim. Já vou falar sobre o que significa esse 4 dançando aí na tela. Antes, eu quero lembrá-las de que o microfone o áudio já está habilitado, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser falar sobre algum tema, como eu disse, estamos com uma turma um pouco reduzida, então podemos ter esse momento, né? Fiquem à vontade, levantem a mão, apertem o botãozinho de levantar a mão e vamos interagir, ok? Ou se quiserem também enviar alguma coisa no chat, fiquem à vontade, vamos aproveitar esse momento para fazer uma troca. Mas ok, continuando aqui, né? Esse número 4, né, representa, em linhas gerais, de acordo com alguns estudos, claro que isso pode ser um pouquinho diferente dependendo do segmento em si, ok? Mas, em linhas gerais, 4 é o número que o nosso cérebro tende a se lembrar do número de marcas de um determinado segmento, ok? Claro, se eu sou um aficionado por carros e me perguntarem 4 marcas de carro, eu vou saber muito mais. Mas se eu, como é o meu caso, que não sou um fumador, se me perguntarem 4 marcas de cigarro, a não ser que eu atue nessa indústria, né, trabalhando ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter que me esforçar para pensar em 4, né? Então, nós vamos fazer um teste prático aqui agora com os nossos convidados para a gente demonstrar essa teoria. Estou achando que essa turma está muito quietinha, né? Então, eu vou começar aqui, deixa eu ver quem está aqui. Luís, Tá. tenho aí Oi. uma mensagem do Manuel no chat, já agora. Perdão, Manuel. Parece que as marcas passaram de product-centric para human-centric e vision-centric. Sim, existe uma máxima que fala que hoje em dia não devemos mais pensar em B2B ou B2C, que é o business to consumer, né? Mas sim o H2H, que seria human to human, né? Quanto mais nós focarmos em uma interação mais humana e que realmente gere valor, mais as pessoas vão se identificar. E aí nós temos uma infinidade de conceitos que vão se desdobrando. Um deles é a teoria da cauda longa, onde nós temos ali a ideia de que quanto mais nós diversificarmos a nossa rede de produtos ou serviços, mais nichos específicos nós vamos poder atender. E por mais que esses nichos não representam um elevado muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas, como nós estamos em muitos nichos, nós acabamos tendo um volume, ou seja, é o conceito de vender menos para mais grupos, para se vender mais, né? E existem várias correntes aí que vão falar sobre isso, ok? Mas muito legal, Manuel. Vamos aproveitar que o Manuel está interagindo aqui e eu quero pedir que o Manuel liste para mim, por favor, 4 marcas de esmalte, desses de pintar as unhas. Vamos lá. Os primeiros que vêm na sua cabeça, Manuel.
Não sei. Nenhuma? Ok. Vamos pensar então. Liste, por favor, 4 marcas de monitor, ecrã de computador, de ordenador. O Alexandre está mandando alguma coisa aqui também. HP, Asus e Apple. Boa, legal. Quem mais está aqui conosco? A Tamires. Vou pedir para a Tamires Bagdev que ela liste para nós 4 marcas ou mais, né, de ventilador, né? Ventilador, seja ele de teto ou desses que de base, né? É difícil, não é, malta? É difícil nós pensarmos em 3, 4 marcas, né? Roventa, sim. Tamires lembrou de uma, olha, o Alexandre também lembrou da Roventa. A Tamires também mandou o Xiaomi, olha só. Ah, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Eu tenho um aqui da Xiaomi, né? Olha, mandaram aqui da Conf, Samsung, Mondial. A Mondial eu acho que é brasileira, né? Não sei se ela tem aqui em Portugal. A Arno, também eu acho que é brasileiro, não tenho certeza se tem por aqui. Deve ter, não acho que tem. Bom, enfim, o ponto é, por que essas marcas vêm na nossa cabeça? Por que veio a Philips, aí no caso do Alexandre, Roventa, no caso da Tamires, quando eu perguntei de monitor, por que o Manuel pensou em HP logo de cara, e depois em Asus, e depois em Apple, tá? Como nós fazemos para estar nessas marcas? Porque se nós não estamos nessas 4 no nosso segmento de atuação, vai ser mais difícil. Claro, existem centenas de marcas, muitas delas têm um market share, ou seja, imagine que nós temos aquele mercado dividido como se fosse uma pizza, né? Cada marca vai ter uma fatia dessa pizza, mas as 4 principais de cada segmento, né? 4 ou 5, elas normalmente detêm mais de 50% dessa pizza. Todo o resto fica para as outras, né? Isso assim, em linhas gerais, falando de dados, né, de uma maneira estatística. Claro que isso pode variar conforme o segmento, mas em linhas gerais, as 4 principais marcas, elas detêm 50% do mercado. E como nós estamos entre essas marcas, são vários esforços, né? Não existe uma solução para falar, pronto, faça isso, aqui está. Agora é uma marca top of mind. Como nós fazemos para ser pensou em cerveja, pensou na marca tal. É só exposição de marca? Ou será que é isso somado a uma boa qualidade de produto? Ou será que é isso somado a uma boa capacidade de logística? Ou será que é isso somado a um bom custo-benefício? Aí já entram muitos sis, né, e muitos poréns, né? Apple, há custo-benefício nos produtos da Apple, né? Sendo que com o mesmo valor, por exemplo, pode-se comprar produtos com as mesmas especificações técnicas, e mesmo assim superfaturado os produtos, seja os computadores, sejam os telemóveis, etc., ou os gadgets, né, os wearables aí, como relógios e entre outros. Então, nós devemos ter isso em mente, né, de que não necessariamente precisamos oferecer o produto mais barato, e nem o melhor, né? Nós precisamos oferecer um serviço que agregue valor ao público-alvo, ou só público, né? E isso acaba que é um pouco difícil de fazer no curto prazo. Temos que pensar no largo prazo, no longo prazo, para conseguir estruturar esse tipo de coisa. Eu sei que o nosso bate-papo aqui até agora está bem teórico, né? Mas é importante a gente entender
essas funções do marketing e a importância de termos uma estratégia muito sólida, ok? O Alexandre ele disse que no fim das contas é tudo chinês. Faz sentido, faz sentido. A comunicação da marca tem grande influência. Não te esqueça da notoriedade assistida. O que é esse termo, Manuel? Se você puder escrever aí para nós, eu não estou muito familiarizado especificamente com esse termo, tá? Mas vamos interagindo aqui, vamos conversando. Quando nós falamos, né, voltando aqui, quando nós falamos de estratégia, nós temos o próximo slide aqui de um general chinês, né, que viveu aí na antiguidade, e escreveu um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem uma conotação muito importante com os negócios e com o marketing. A notoriedade assistida é quando alguém lembra a pessoa de uma marca específica. Seria como se fosse uma espécie de uma indicação, por exemplo, né? Nós temos uma metodologia para avaliar o quanto uma marca é eficiente, que é chamada NPS, o Net Promoted Score. Provavelmente, quando já receberam isso, em uma escala de 0 a 10, quanto indicaria a nossa marca para um amigo ou familiar? E a NPS é muito interessante, é uma metodologia cientificamente válida, que mostra, que divide a marca entre promotores, neutros e detratores, né? E apenas quem dá 9 ou 10 nessa escala, cientificamente, né, e estatisticamente, é quem está propenso a falar bem dessa marca. Ou seja, a pessoa está tão satisfeita que quando ela dá um 9 ou um 10, ela possivelmente vai ser uma embaixadora da marca, ela vai promover essa marca, ela vai ser um promoter, né? Se ela dá entre 8 até 7 ou 8, isso, ou até o 6, não me recordo, ela é neutro. Ela possivelmente não vai falar dessa marca espontaneamente, mas se alguém perguntar, olha, que celular é o seu? É um Xiaomi, é ok, né? Pronto. Agora, se ela dá de 6 para baixo, ela é considerada detratora da marca. Ou seja, ela vai ser um brand advocate ao contrário. Ela vai ser uma pessoa que vai fazer questão de falar mal porque ela teve uma péssima experiência. Falar, eu comprei esse telemóvel e é um lixo. Não comprem, não gastem o dinheiro de vocês com isso daqui. Dando um exemplo, tá? Eu particularmente gosto da Xiaomi. E aí o Manuel fala aqui para nós que a comunicação da marca acaba tendo uma grande influência, porque às vezes essa comunicação influencia o fulano e ele, por sua vez, influencia o ciclano, e sim, isso faz muito sentido, ok? Obrigado pela participação, Manuel. Continue, que está ótimo, estamos aprendendo muito aqui, isso é muito bom. Continuando com o Sun Tzu aqui, né? O autor do livro A Arte da Guerra, que eu acho que muitos já podem conhecer, já devem ter lido em algum momento. É um livro que, no seu conceito original, foi feito de fato para guerras que hoje não existe mais, aquelas batalhas, né? Com armas, espadas, etc. Mas ele tinha uma metodologia, vamos dizer assim, de análise de cenário muito relevante que faz sentido para os negócios atualmente. Basicamente, Sun Tzu falava que se conhece-te a ti mesmo, né? Conhece o teu inimigo, conhece o terreno e conheça o tempo e não perderá nenhuma batalha. Primeiro, porque não vai entrar numa batalha que não pode vencer, né? E aí, óbvio que cada um desses tópicos nós podemos desdobrar para muitas coisas, né? Conhecer a si mesmo é uma análise da própria empresa, é entender o que ela faz, o que ela pode entregar, quais são os seus gargalos, etc, etc, etc. Conhecer ao inimigo, claro que é um termo pejorativo aqui, né, mas no nosso mercado atual a gente pode chamar de concorrente, é entender exatamente quais são as fraquezas e quais são as forças e quais são todas as possibilidades que o seu concorrente pode entregar, né? Conhecer o terreno é o mercado de atuação como um todo, e isso envolve a legislação vigente, né, e tudo que
que está relacionado a normas, governos, regulações, etc, etc, etc. E conhecer o tempo, no caso dele era de fato para as condições climáticas, né? Se vai nevar, se vai chover, etc. Mas aqui é muito mais relacionado a entender o timing, né? E entender que tem produtos e tem serviços que são sazonais e que não adianta, de repente, eu tentar abrir uma sorveteria em pleno inverno, né? Porque as pessoas tendem a querer tomar sorvete no verão, né? Então, o timing também tem tudo a ver. Às vezes, se eu tivesse aguardado alguns meses para abrir aquela sorveteria, eu teria tido mais sucesso, uma rentabilidade maior e assim por diante. Então, são coisas pequenas, mas quando a gente para pensar, fazem muita diferença, né? Esse livro, Arte da Guerra, é um dos livros mais vendidos do mundo. Eu sei que alguns já devem ter lido, mas eu recomendo a leitura, os capítulos originais especificamente. É possível encontrar em qualquer livraria ou ainda baixar online, se digitarem aí, porque é domínio público esse livro, né? Não é nenhum tipo de pirataria fazer isso, ok? É que tem gente que prefere ler o livro físico. E tirando todo o conceito histórico que tem por trás, ele nos dá grandes lições de organização estratégica e organização empresarial de uma maneira geral, tá? Bom, dando esse nosso contexto inicial, né, vamos partir aqui para algumas ferramentas mais práticas e depois ensiná-los, de certa forma, a instrumentalizar. Então, primeiro a gente vai conceituar essas duas matrizes, essas duas ferramentas que eu vou apresentar aqui hoje. Antes nós vamos continuar um pouco, são três ferramentas, e com essas três ferramentas nós temos uma informação tão rica em nossas mãos sobre a nossa empresa que nós podemos revolucionar o nosso negócio. Muitas pessoas não dão a importância necessária para isso, ou muitas conhecem isso de maneira superficial e acham que ela não pode fazer a diferença pelo negócio. Mas eu afirmo, tá? Enquanto professor, enquanto pesquisador acadêmico e principalmente enquanto profissional no mercado há mais de uma década, de que essas três análises são basicamente o que uma empresa precisa para começar a se posicionar no mercado. Existem diversas outras matrizes, existem diversas outras análises mais aprofundadas, mas nós não vamos entrar nelas aqui, porque essas três, digamos que é um básico muito bem feito, às vezes é melhor do que aquela salada de fruta, como se diz no Brasil, né, que é um monte de coisa que não conversa, que não se amarra. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dessas três metodologias ou ferramentas, né? Porque uma é metodologia, a outra é uma matriz, a outra é uma análise, e a importância delas para o nosso negócio. E depois vamos ver, de maneira prática, né, utilizando aí as ferramentas da atualidade, como nós poderíamos estruturar um plano para a nossa empresa a partir disso, ok? Afinal, esse é o tema da aula de hoje, não é? Estratégia, né? Ferramentas para poder desenhar estratégias para o nosso empreendimento. Então vamos lá, vamos falar primeiro aqui do composto de marketing, tá? Alguns autores defendem como mix de marketing, né? Mas fica mais fácil da gente lembrar como os 4 P's de marketing. Quem aí é da área de comunicação, ou gestão, ou marketing, conhece muito bem isso daqui, tá? Mas quem nunca ouviu falar, é muito importante, ou só ouviu falar de maneira superficial, é muito importante a gente entender o que significam esses 4 P's, né? Nós falamos do composto de marketing como uma metodologia, podemos dizer assim, para posicionar a nossa empresa, entender os nossos serviços ou produtos, entender a sua distribuição e logística, entender como esse produto vai ser divulgado, tá? Basicamente é isso. Então pensem no seguinte, o primeiro P, que é o produto, pode ser produto ou serviço, tá? Mas ele envolve especificamente sabermos o que é o nosso produto. Ah, eu vendo consultoria. Ok, mas a consultoria do quê? Né? Consultoria existem
milhões de possibilidades de vender uma consultoria. O que é a sua consultoria? Estruture o seu produto, tenha páginas e páginas do que é esse produto e do que ele não é. Ah, mas isso é muito maçante, o meu cliente não vai querer ler isso. Mas esse é o ponto, isso não é para o seu cliente, isso é para si, isso é para a tua equipe, isso é para a empresa como um todo, né? Entender o que a empresa faz, é entender o seu produto. Por incrível que pareça, né? Durante um tempo eu fui consultor de marcas, em parceria com o Sebrae, que é uma instituição do Brasil que apoia o pequeno empreendedor. E eu viajei, né, para vários lugares do Brasil enquanto consultor de marcas, grandes marcas, pequenas e especialmente produtores menores também. E o maior desafio que eu encontrava com essas consultorias, né, com esses empresários, era que eles não sabiam o que eles estavam vendendo. E podia ser aquele gajo que herdou o negócio do pai, que por sua vez herdou do avô, e mesmo assim ele não sabia o que ele estava vendendo. Claro, eu vendo insumos agrícolas, eu vendo defensivos agrícolas, eu vendo ração para gado, é isso que eu vendo. Tá, mas ok, mas o que é o seu produto? É simples, meu produto é ração para gado. Tá, mas de onde ele vem? Qual que é a cadeia de distribuição? Quando que é a colheita desse produto? Quando você consegue uma margem de negociação melhor para comprar esse produto? Ele está, o preço dele varia de acordo com qual índice econômico, né? É a Bolsa de Chicago ou é a Bovespa ou existe algum outro índice? Ah, não, eu não sei disso. O dólar, né? A cotação do dólar em relação ao real, no caso do Brasil, influencia na produção ou distribuição do seu produto? Não, não faço ideia. Então você não conhece o seu produto, tá? É importante entendermos isso. O produto não é apenas é, eu fabrico smartwatch. Esse é meu produto. Pronto. Tá, mas assim, o hardware, o software, de onde vem a borracha? É de uma origem sustentável, né? Ou será que é de um lugar onde eles colhem aquela madeira que eu não me lembro o nome, que faz borracha, e não há nenhum tipo de reflorestamento? Será que isso pode impactar nas suas especificações de meio ambiente, né? O que é o seu produto? De onde ele vem, né? O que é necessário para compô-lo? Quem são as pessoas-chave? Quem são os seus fornecedores? Tudo isso já engloba o P de produto, ou seja, já dá para a gente pensar em bastante coisa, tá? E aí, isso está intimamente ligado ao segundo P, que é o P de preço. Quanto custa o seu produto e quanto ele vai ser vendido. E aí a gente não pode fazer aquela conta do tipo, meu produto custa €1 para ser produzido. Eu levantei todos os custos, ele custa €1. Então, vou vender 2, né? Eu já estou ganhando 100%, tá bom pra caramba. Não dá para fazer essa conta, tá? Provavelmente vai perder dinheiro quando faz isso. Por quê? Porque nós temos os outros P's que estão relacionados, né? Já vamos chegar lá, mas a precificação, ela precisa levar várias coisas em consideração. Uma delas é o quanto de tempo é necessário para que esse produto esteja de fato vendendo, porque até lá ele vai representar prejuízo para a marca, né? Então isso tem que estar composto no preço. Segundo é a parte de comissão, quando é um revendedor, né? Como que fica essa porcentagem? Terceiro é margens de negociação, quanto que conseguimos baixar para vender um grande volume, mas se baixarmos muito ainda vamos ganhar mesmo assim, vale a pena vender somente pelo volume. O terceiro é entendermos se esse preço compreende também todo um custo operacional que existe para aquela empresa existir. Exemplo, eu vendo rebuçados, ok? Eu tenho uma empresa que fabrica rebuçados, é uma indústria, então o meu produto, a nível de matéria-prima, né, eu compro açúcar, o corante, o plástico para fazer a embalagem, eu pago o técnico
químico responsável ou alimentar, ou seja lá o que for, né? E a minha bala custa 5 cêntimos. Então, se eu vender esse rebuçado a 50 cêntimos, então eu tô vendendo ele 10 vezes mais do que ele custa. Legal. Mas colocamos outros custos nessa conta. Por exemplo, eu preciso de um escritório, eu preciso de contabilista, eu preciso de, às vezes, um advogado, eu preciso de ter uma pessoa do departamento pessoal, né, ou recursos humanos. Toda essa estrutura de back-office, que a gente chama, ela não dá lucro, tá? Ela não é a bala. Ela não, essas pessoas não são vendidas. Meu contabilista não é vendido. O meu contabilista é custo. Claro que ele é um custo inerente e necessário para que a minha empresa exista, assim como é o custo da eletricidade, assim como é o custo da internet. Mas essas coisas não me trazem retorno. Mas eu preciso dessa estrutura para que eu possa vender a bala. Então eu preciso pegar o custo dessa estrutura e colocar no preço da bala. Porque senão eu posso vender por 20 vezes mais do que ela supostamente custa, e ainda assim eu posso ficar no prejuízo. E parece bobo, né? Quando falamos assim, isso é muito óbvio e tal. Mas muitas empresas fecham as portas, entram em falência, não é? Vão à bancarrota, porque elas simplesmente não olham para esse ponto, que é muito importante. A precificação, seja de um produto ou seja de um serviço, ela tem que cobrir os seus gastos, sejam eles operacionais ou sejam eles custos fixos, né? E depois disso, ela precisa lhe dar uma margem de segurança, porque a qualquer momento eu posso ter uma mercadoria roubada, por exemplo. O meu seguro vai cobrir? Eu tenho seguro, né? Se eu tiver seguro, ele tem que entrar no custo, mas se eu não tivesse um caminhão tomba com a minha mercadoria, com a minha produção de 3 meses, né? Então eu tenho que ter uma margem de segurança e eu tenho que ter a margem de lucro. Então a composição do preço é uma ciência, não é simplesmente falar, se isso aqui custa 1, eu vou cobrar 2 e beleza, estou ganhando 100%. A composição de preço é algo que precisa ser minimamente estruturado e colocar todos os riscos na ponta do lápis, como se diz. E se eu identificar que, para eu conseguir vender uma bala que me custa um rebuçado que me custou 5 cêntimos, eu preciso vender ela a 1 euro, aí eu vou para uma outra seara, que é entender quanto meu concorrente está cobrando. Porque se meu concorrente vende a 30 cêntimos, meu amigo, a tua bala de 1 euro tem que ser muito boa para concorrer com uma de 30 cêntimos. Porque se ela tiver uma qualidade equiparada, dificilmente ela vai sair da prateleira e aí a sua empresa vai falir. Então é importante a gente ter essa percepção de que margem de negociação, conseguir melhores custos operacionais, diminuir a nossa margem de lucro, mas às vezes para ganhar em volume de vendas, tudo isso deve ser considerado na hora do preço, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a praça, portanto, ela é justamente onde o meu produto vai ser entregue, ou o serviço, né? E aí isso envolve cadeia logística, né? Se for um produto físico, se eu tenho um e-commerce, eu tenho que entender quem vai distribuir o produto para mim, vai ser a própria CTT ou vai ser uma transportadora? Como que vão ser esses custos? Eu vou absorver ou eu vou repassar para o meu cliente, etc, etc, etc. Entender onde eu vou atuar também vai muito além disso, que é estar de acordo não só com a legislação vigente, né? Se eu tenho uma empresa em Portugal e vou para a Espanha, já muda muita coisa. Eu já preciso me adequar a diversas outras normas, né? Se eu cruzo o oceano, então, saio da União Europeia, nem se fala, né? Mas eu nem estou falando só disso, estou falando de questões culturais. Imaginem que eu tive a oportunidade, né, há algum tempo, de conhecer a região de Miranda do Douro, né? Aí imagine que eu tenho uma marca aqui em Lisboa que oferece um produto XYZ e eu vou comercializar esse produto para além de Lisboa, ali também na região do Rio Douro, etc, etc, etc. Em Miranda do Douro especificamente, né, eles possuem alguns costumes,
né, inerentes do povo que vive lá, né, e seria muito legal se eu conseguisse adaptar a comunicação da minha marca para essa praça específica, né? Eu não conheço tanta cultura de Portugal, estou aqui há pouco, mas no Brasil tem um grande exemplo. No norte do país, existe uma manifestação cultural chamada Bumba Meu Boi. É como se fosse um carnaval específico de alguns estados, onde eles fazem uma festa que tem uns bois, não são bois de verdade, né? São fantasias que as pessoas vestem e fazem danças, etc. E basicamente existem dois bois principais, o caprichoso e o garantido. Um é azul, o outro é vermelho. E eles levam isso tão a sério lá que quem é do boi azul, que eu não lembro qual que é, se é o caprichoso ou se é o garantido, quem é do boi azul nem usa roupa vermelha. E quem é do boi vermelho nem passa perto de coisa que é azul. Então, o que que acontece? Lá é uma das poucas praças do mundo onde entra-se no mercado e existe a lata de Coca-Cola azul e vermelha. O que que eu estou fazendo com isso? Eu estou adaptando o meu produto à minha praça, né? Assim como existe um banco chamado Bradesco, que é um banco brasileiro muito grande, um dos maiores, a comunicação é toda vermelha. E em Corumbá, que é um dos lugares que acontecem essa manifestação cultural, existe a agência existem duas agências do Bradesco, uma azul, a outra vermelha, né? Então, coisas desse tipo, né? Elas nos ajudam a entender que a praça é muito mais do que entender da legislação de um local, qualquer coisa do tipo, mas sim que nós precisamos também estar atentos às manifestações culturais e à cultura como um todo daquele lugar que queremos atuar. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, tá? Mas ela é muito interessante que ela fala: If you want to be global, you need to be local. Ou seja, se quer ser global, precisa ser local, precisa estar adaptado aos costumes, né? TikTok, um dos maiores públicos do TikTok está no Brasil. E o que que eles fizeram quando começaram a crescer? Eles montaram um quartel-general no Brasil. Eles contrataram brasileiros, eles contrataram um diretor para a América Latina que conhece os costumes daquela região, porque o TikTok é de uma empresa chinesa. Eles não têm nenhum contato com a nossa cultura. Então faz muito mais sentido ter uma equipa local que conheça os hábitos, que conheça o mercado, etc, 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 para que eles possam se tornar uma empresa global. É um exemplo, né? Então, mesmo sendo um produto que é 100% digital, que poderia estar tudo nos próprios servidores ali e apenas entregar isso para o mundo inteiro, eles têm, assim como o Google, assim como o Facebook, assim como as grandes da tecnologia, eles têm a preocupação de ter escritórios locais. E isso é simplesmente, pura e simplesmente, para poder se adaptar à praça, ok? Para a marca poder ter uma característica global, mas adaptada àquela região. Tá? Então, isso nós estamos falando de grandes corporações. Como que isso funciona para o dono da pastelaria? Né? Eu acho que isso vale para todos. Né? É entender que se eu atendo uma região limitada no meu bairro, por exemplo, eu posso pensar em oferecer um serviço de delivery para determinada região. Eu estou aumentando a minha praça de atuação. Só que isso possivelmente vai ter um custo, né? E isso necessita de que eu tenha uma logística eficiente para que o pão não chegue frio ou qualquer coisa do tipo. Então, tudo isso também deve ser colocado na hora de definirmos a nossa praça. E por fim, a promoção. A promoção não é aquela do supermercado de baixamos os nossos preços, tá? A promoção são todos os esforços que envolvem promover a marca. Ou seja, a comunicação, o marketing, né? A publicidade, né? Então, nós temos muito bem, sabemos que nós vendemos, precificamos isso muito bem, sabemos onde vamos atuar. Agora, nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que esse produto ou serviço existe. E aí que entra nos esforços de marketing, marketing digital e assim por diante. M de Miguel Albuquerque. Olá, Miguel. Ele fez uma pergunta aqui. Se a praça
em português seria distribuição. Exatamente. Não só distribuição, né? Desculpa, eu só vi agora a sua pergunta, mas não só distribuição, mas sim, principalmente distribuição. Mas também o local de atuação, tá? De uma maneira geral, porque é um termo muito amplo, tá? Mas envolve sim a parte de distribuição. O Manuel mandou uma coisa aqui. Quando se pensa num produto, pensa na necessidade que satisfaz, resolve. Depois a gente fez uma pergunta. O preço é definido por custos mais margem, normalmente 20%? Olha, depende, Manuel, depende muito da indústria, tá? Eu tinha um slide de uma aula que eu dei na pós-graduação, depois eu vou resgatar, mas ele nos mostrava que, a gente tá falando de telemóvel, né? Eles mostrava que a Xiaomi tinha uma margem de lucro de aproximadamente é, 47%, alguma coisa assim, para os seus telemóveis, né? Enquanto a Apple tinha uma margem de lucro de quase 300%. Então, isso é muito relativo, né? Veja, são empresas supostamente concorrentes que estão em o mesmo mercado, não é? Então, vai muito também de entender qual é a estrutura de custo que essa empresa tem. Se ela gasta muito na promoção, ou seja, no marketing, ela vai ter que subir isso. 20%, né, não vai suportar. Mesmo que coloque os custos da promoção nisso, aí talvez sim. Aí algumas empresas trabalham com uma margem líquida, né? Na casa dos 10%, na casa dos 12%, o que permite ter um crescimento estável aí, ano a ano, tá? Mas eu não sei te dizer se existe um padrão, tá? Eu não conheço, ok? Ponto de venda, a Patrícia respondeu aqui, isso, Patrícia, legal. Ponto de venda também pode ser chamada de praça. Ponto de venda é um dos aspectos da praça, né? No caso, quando a gente fala de bens de consumo, qualquer coisa do tipo, o ponto de venda normalmente é o supermercado, as lojas de conveniência, assim por diante, tá? Assim como os 4 P's de produto, existem os 4 C's, existem diversas outras, né? Os 8 P's do marketing digital, enfim, aí foram criando novas formas, mas isso aqui é a base, tá? Isso aqui é o que, né, parte-se tudo desse contexto aqui, tá? Então, essa seria a primeira matriz que eu gostava de apresentar. A segunda, então, seria a análise SWOT. Esse é um tema que me agrada bastante, eu particularmente gosto muito da análise SWOT. É uma matriz, né, que permite a gente visualizar de maneira gráfica, né, de maneira bem visual, pontos importantes da nossa organização. Eu diria que toda empresa tem que ter uma análise SWOT bem feita, tá? Não importa o porte, não importa o segmento, é algo que vale a pena fazer, não é? E o que é a SWOT, para quem não conhece o termo, né? O que é essa análise, ok? Então vamos lá, vamos entender cada um dos pontos que compreendem a SWOT. Ele é um acrônimo, né, para algumas palavras, né? E a primeira são strengths, ou seja, são as forças, não é? Tudo que a minha marca ou a minha empresa como um todo possui de pontos positivos, tá? Ela possui um bom know-how da sua área de atuação, ela oferece serviços que são considerados tecnologia de ponta, ou ela oferece um produto que tem uma aceitação muito grande. Todos esses são considerados forças, né? O segundo ponto são as weaknesses, ou seja, as fraquezas, né? O que da minha marca poderia ser melhor? Então eu tenho um grande índice de turnover. Esse termo está relacionado ao número de pessoas que saem da empresa, né? Ou seja, o turnover é mau para a empresa, porque eu tenho um custo para adquirir um funcionário, treiná-lo, etc. Quando ele sai, para eu colocar outro no lugar, vai ter uma curva de aprendizagem, ou seja, na ponta do lápis, como eu falo, vai ser um custo para a empresa. Então, se por algum motivo a minha empresa tem um turnover muito alto, é uma fraqueza. E aí eu tenho que identificar o porquê que isso acontece. Claro,
Pessoas saem das empresas, mas se esse índice é muito alto, existe alguma coisa errada, seja com a gestão, seja com quanto eu estou oferecendo de pagamento para o meu colaborador, seja pelos benefícios, ou seja pelo ambiente de trabalho, que às vezes é tóxico, é insuportável. Então, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? E nós temos as opportunities, seguindo o nosso acrônimo aqui, são oportunidades, e basicamente são possibilidades que o mercado nos proporciona e que podemos abraçar e fazer a nossa empresa crescer, e as ameaças, que também são elementos que podem, em algum momento, representar uma ameaça para a existência da minha empresa, tá? Esses 4 pontos aqui, fica mais fácil da gente entender, né? Que quando nós colocamos uma linha aqui, o que está no quadrante de cima, tá? Forças e fraquezas, é do ambiente interno da empresa. Ou seja, a empresa tem controle sobre isso. Talvez ela não tenha poder de ação nesse momento, mas ela tem controle sobre isso, tá? Exemplo, força. O meu produto é muito bem construído. O meu produto é feito para durar. É uma força, não é? Principalmente se ele for conhecido por isso, se ele for divulgado por isso. É um produto que vai comprar e ele vai durar muitos anos. Ótimo, é uma força. Uma fraqueza, ele possui um custo muito elevado e a minha margem de lucro é baixíssima. Isso é uma fraqueza. Ambas essas situações, eu tenho poder de ação. Eu posso diminuir a qualidade do meu produto e, em contrapartida, diminuir o custo operacional dele, mas eu posso criar uma outra fraqueza, né? Eu perco essa fraqueza de ter um custo alto, mas eu ganho uma outra fraqueza que é justamente ter um produto que já não é tão de qualidade, né? Então é algo que a gente tem que analisar, tá? Mas o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com esses exemplos é que forças e fraquezas, a empresa tem controle, a empresa pode fazer ações que equalizem esses elementos, tá? A linha de baixo, né, o quadrante de baixo, oportunidades e ameaças, são do ambiente externo, não fazem parte do microambiente da empresa. A empresa não tem controle sobre isso, ela pode se preparar para tal e ela pode abraçar as oportunidades, mas ela não controla, ela não cria oportunidades, ela identifica oportunidades. Eu tenho um hostel, né? E vai ter a Jornada Mundial da Juventude. Aí é uma oportunidade, né? Eu posso, de repente, nesse período, aumentar um pouco ali o preço da minha hospedagem para tentar lucrar um pouco mais. Posso, tá? Eu sou desse mesmo ramo, da área de hospedagem, etc., né? E o governo agora está fazendo algumas alterações nas restrições de habitação, etc., que não vai permitir que criem-se novos alojamentos locais, né? É um exemplo, estou falando bem por cima, porque eu não li muito bem sobre isso, mas estou dando só um exemplo, tá? Que se eu tivesse, por exemplo, comprado um prédio para fazer como alojamento local, isso poderia ser uma grande ameaça para o meu negócio, porque eu fiz um investimento e agora eu posso não ter uma licença de alojamento para subalocar esses apartamentos, né? Um exemplo, né? As ameaças e as oportunidades, portanto, não dependem de mim. Não sou eu que escolho que a Jornada Mundial da Juventude vai ser aqui, ou onde o Papa vai ficar, e não sou eu que escolho legislação e coisas inerentes ao governo. Mas eu posso mapeá-las na minha SWOT, e eu posso, obviamente, me preparar para elas da melhor maneira possível, tá? Se nós colocarmos uma outra linha aqui, fazemos uma cruz, né? Nós podemos entender que o lado esquerdo são pontos positivos, o lado direito são pontos considerados negativos. Essa é a análise SWOT. Vale muito a pena, mais uma vez, não importa o seu segmento, nem o tamanho da sua empresa, ter uma SWOT bem feita. Não custa nada
e vai fazer, e é um exercício para entendermos o nosso negócio. Às vezes, fazendo essas análises, nós conseguimos mapear coisas que nem sabíamos. Às vezes, conversando com a nossa equipe, nós podemos entender que algo que a gente achava que era uma força, na verdade, é uma fraqueza, né? Então, isso é muito interessante. É uma ferramenta muito prática mesmo. Vale muito a pena a gente utilizá-la no dia a dia. E, óbvio, ela precisa ser revista de tempos em tempos, ok? Continuando aqui, né? Saindo da SWOT e entrando na nossa última matrix aqui, que é a BCG, né? Também é uma metodologia muito conhecida, né, pelo público empresarial, né, e ela tem muito mais a ver com cadeia de produtos, mas ela serve para serviços também. Ela tem esse nome, né, porque ela foi estruturada por uma empresa chamada Boston Consulting Group, e ela existe até hoje, essa empresa, né? É uma empresa de análise de riscos, etc., né? De gestão comercial e tudo mais. E a matriz BCG, ela basicamente se divide, né, num quadrante onde nós temos essas duas setas aqui, tá vendo? Que elas convergem, né, para a esquerda e para o alto, né? E enquanto essa seta da horizontal, ela está relacionada à minha participação relativa do mercado, a seta, que é vertical, está relacionada ao crescimento desse mercado em específico, tá? Deixa eu deixar mais claro isso daqui. Imagine que eu estou em um mercado de carros elétricos, tá? Esse mercado está em plena expansão. O mercado como um todo está em um grande crescimento, ok? E a minha participação relativa do mercado, lembra quando eu falei que existe o market share, né, que é basicamente uma pizza, onde eu divido quem são cada um dos players e quanto cada um deles detém de mercado. Tá? Então vamos pegar o mercado de carros elétricos e vamos colocar aqui que o modelo, o Model S, né, da Tesla, por exemplo, ele está em um mercado que tem um crescimento muito alto e ele tem uma participação relativa de mercado alta. Ele é considerado um produto estrela, tá? Ou seja, ele tem uma alta participação e um alto crescimento de consumo. Só que isso significa que eu tenho um grande investimento também para que esse produto esteja aqui, tá? E se eu tenho um produto que está com uma participação relativa baixa no mercado dele, mas em um mercado que é de alto crescimento, ele é um produto considerado incógnita, né? Um produto considerado questionamento. Ou seja, não sei ainda se ele vai me dar lucro ou prejuízo, em linhas gerais, tá? Se eu tenho, aqui nós podemos pôr, por exemplo, aquela picape estranha da Tesla, né? Que nós não vemos muitas por aí, e ela é cara, e ela supostamente tem um potencial, mas nós ainda não vimos, tá? Se eu tenho um produto que está... Agora vamos para outro ponto. Continuamos no mercado de automóveis, mas vamos para o veículo em combustão, ok? Se eu tenho a minha marca vende um carro que está em um mercado que não tem um crescimento tão alto, mas significa que já está estabelecido, não significa que é um mercado que não tem mercado, ele só não está em crescimento, ele está estabilizado, ok? Por exemplo, o mercado de automóveis a combustão. E eu tenho um produto que tem uma grande participação relativa no mercado, ele é considerado uma vaca leiteira, né? Ou seja, é aquele produto que possui um baixo custo de promoção e de marketing, mas que ele gera um fluxo, ele gera receita, porque ele está estabelecido no seu mercado. E ele não necessita de grandes investimentos. Vamos colocar aí que é não sei, vamos colocar a Renault aqui como exemplo, tá? Estou falando porque é o carro que eu tenho. Vamos colocar que aqui seria o Renault Megane, a combustão, né? Vende bem, né? Até onde eu sei, e não necessita de grandes comunicações. Agora, se a Renault lança, e eu acho que lançou inclusive um Renault 100% elétrico, ele vai vir para cá. Um mercado que está em alta, mas ele ainda tem uma participação relativa baixa de mercado.
O ciclo é esse. Tende assim que ele ganhar uma participação alta, ele virar um produto estrela. E assim que esse mercado se estabilizar e ele tiver uma boa participação, ele vira uma vaca leiteira, que é o que nós queremos para todos os produtos. E o que é o produto abacaxi, ou cão, né? Dependendo da abordagem da matriz, alguns falam que é o produto cachorro ou cão, né? Mas basicamente é um produto que gera prejuízo, porque ele está em um mercado que tem baixo crescimento, né? Ou que está estabilizado, e ele tem uma participação muito baixa de mercado. Normalmente o que acontece com o abacaxi é entendermos se ele tem condição de sofrer um rebranding e fazer esse caminho aqui, subir para a incógnita, para depois virar uma estrela, para depois virar uma vaca leiteira, ou se já vale a pena a gente simplesmente riscar ele da nossa produção e descontinuar esse produto, que é algo que a gente vê muito comum as marcas fazerem. E normalmente elas utilizam esse tipo de abordagem, esse tipo de matriz para estruturar se um produto vai continuar no mercado, se ele vai sofrer algum tipo de alteração, e a partir disso, pronto, ele vai ser definido o destino desse produto. Alguns produtos voltam dos mortos, alguns são lançados, representam prejuízo e não, não vingam, não é? O metaverso aí da Meta, né, do Facebook, pode ser considerado um abacaxi. O Facebook até mudou o próprio nome da empresa postando nisso e não virou, pelo menos não até agora. Eles estão fazendo algo para transformar isso em uma incógnita e depois uma estrela? Possivelmente. Mas agora que nós temos novos entrantes, como a linguagem generativa aí, de inteligência artificial, enfim, né, talvez perca um pouco do foco e dos holofotes esse tipo de tecnologia de Second Life, né, praticamente, né? Mas pronto, é um exemplo, né? Então, essas 3 ferramentas é o que gostávamos de apresentar hoje, que podem com certeza fazer muito para o negócio de todos. Agora, nós vamos ter 2 momentos. O primeiro é mostrando como isso, de fato, pode ser utilizada de uma forma prática. E depois nós vamos bater um papo aqui, abrir para dúvidas, que eu acho que é interessante também a gente pensar nisso, tá? Então, como que eu faço uma análise SWOT? Nós temos algumas formas, obviamente, mas basicamente é aquilo que eu fiz ali, né? É desenhar um quadro, tá? Ou seja no computador, seja num quadro mesmo, fazer ali os 4 pontos e sair listando. E depois, obviamente, validar isso, tá? Como nós fazemos a matriz BCG, não é? de um produto? A mesma coisa, tá? Eu vou desenhar ali e eu vou tentar entender, se eu ofereço 4 serviços na minha empresa, como eu conseguiria englobar cada um deles? Né, baseado nisso que a gente aprendeu aqui hoje. Qual que poderia ser considerado estrela, qual que poderia ser considerado vaca leiteira, qual que é uma incógnita e qual que é um abacaxi. Então, identificar que meus 4 serviços ou produtos oferecidos são uma incógnita, ou estou num estágio muito embrionário, sou uma startup e ainda estou validando meu produto, ou tem alguma coisa errada com ele e eu preciso refazer o meu produto. E aí entram outras variáveis, que é, por exemplo, os 4 Ps. Né? Às vezes o problema está no preço, às vezes o problema está na promoção, às vezes o problema está na praça, às vezes eu estou vendendo para o público errado, às vezes o problema está no produto. E às vezes o problema está em tudo. Se for o caso, joga fora e começa um novo, porque vai dar menos trabalho. E, quando eu falo produto, serve para serviço também, tá? Então, pronto, né? Essas ferramentas são de fato para serem utilizadas, né? E naquela ordem que eu falei, né? Primeiro a gente faz os 4 Ps, o composto de marketing. A gente vai aprender muito sobre a nossa empresa fazendo isso. Depois a gente faz sobre a SWOT. E depois a gente faz a BCG. Quando a gente tem esses 3 quadros prontos, nós estamos para entender se a nossa empresa dá lucro, se a nossa empresa
tem um potencial de crescimento, se a nossa empresa vai à bancarrota em um futuro próximo, né? E existem ferramentas aí que podem nos ajudar a construir esses mapas, sejam ferramentas gráficas, que veremos alguma coisa amanhã, que podem nos ajudar de maneira visual a fazer isso, né? E sejam as próprias ferramentas de inteligência artificial, que também podem ser muito úteis, né? Se formos parar para pensar. E é por isso até que eu vou abrir uma janela aqui para a gente fazer um teste com o nosso querido chat GPT. Vai ser um teste mesmo, tá? Então eu não sei se vai dar muito certo, mas vamos pensar aqui, né? Vamos pensar que eu preciso fazer análise SWOT da minha empresa. Claro que o ideal seria eu dar um prompt para o chat entender direito o que é minha empresa. Então, se eu tenho o preço, produto, prazo e promoção bem definidos, eu posso jogar isso aqui dentro do chat GPT e pedir que ele faça uma análise SWOT. Vai ser a análise ideal? Não, mas ele pode nos dar insights para que a gente possa fazer a nossa análise. Como eu não tenho nada disso à mão, eu vou fazer um teste aqui e vamos ver se vai dar certo. Eu vou pedir para ele, por favor, faça uma análise SWOT da minha empresa baseada no meu website www.vfrtech.com. Vamos ver se vai dar certo. Ele provavelmente vai falar que ele não consegue. Blá, 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 blá. Não, ele está falando só coisas totalmente genéricas, né? Ele não de fato acessou o nosso site para fazer isso. Mas pronto, ele já está até dando aqui algumas coisas importantes. Vamos pedir para ele parar e vamos falar de dicas práticas de como efetuar uma análise SWOT completa e coerente. Colete informações relevantes, blá, 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 blá. Então, assim, tem coisa que o ChatGPT não vai resolver, não adianta, né? Porque ele precisa de dados, de inputs, para que ele possa fazer alguma coisa. Mas isso aqui é um exemplo de que ele pode nos dar alguns insights da gente saber o que procurar e onde procurar, né? Então, veja, com um prompt de 2 segundos aqui, eu já consigo ter um mapa do que eu preciso fazer, das análises que eu preciso levantar dentro da minha empresa para construir uma SWOT que seja relevante, tá? Eu vou pedir para ele parar de gerar aqui, eu vou gerar um novo chat e vou fazer um outro teste aqui, para a gente fazer uma pequena análise de concorrência, né? Então, imagina que eu tenha uma pastelaria, ok? Aqui no bairro onde eu moro, nos Olivais, em Lisboa. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou falar, por favor, liste as principais pastelarias localizadas em Olivais, Lisboa, Portugal. Vamos ver se ele vai entender o que eu estou falando. Ele não pode fornecer nada muito. Lá. O quê? Bairro de Belém? Não, 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 não. Para. Na freguesia de Olivais, Lisboa. Opa, na freguesia de Olivais, Lisboa. Legal. Agora já está colocando umas coisas melhores aqui, né? Então, olha, ele colocou pastelaria Batalha, pastelaria mexicana, o Forno, padaria Oasis. Legal, muito bom, muito bom. Então, eu já tenho, digamos que eu queira abrir uma pastelaria em Lisboa, em Olivais especificamente. Eu já sei que existem essas 4 aqui. Claro que eu não vou me restringir somente ao que o chat dá. Eu posso fazer essa pesquisa no Google, eu posso andar na rua e perceber, mas é uma forma de mostrar de como isso pode. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo, consegue listar o endereço e telefone destas
pastelarias. Vamos ver se ele consegue encontrar isso. Aí ele fala que ele está desatualizado até 2021. Liste os endereços. Vamos ver se eu insistir. Aham. Tá, endereço mesmo e desatualizado. Bom, ele não vai. Ele vai colocar, mas ele avisa, ó, pode estar desatualizado. Ok. Ok, entendi, tá. Consegue colocar telefones mesmo que desatualizados. Telefones e endereço de sites. Vamos ver se ele vai encontrar isso. Estamos só fazendo mesmo um teste aqui, mas para mostrar, né, que ele já poderia fazer. Peço desculpas, blá, 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 blá. Ele não tem. Ok. Tá, não tem problema. Já fiz isso em outras ocasiões e tinha dado certo, e aí depois eu consegui até pedir para ele listar no Excel, etc, 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 né? Mas, assim, para a gente ter uma noção, né, de que essas ferramentas, elas estão aqui para nos ajudar, e dando os prompts corretos, a gente consegue ter vários insights que sejam relevantes, ok? Bom, continuando aqui, né, na verdade, caminhando para finalização, né, na verdade, é mesmo uma parte de batermos um papo, e se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum ponto, essa é a hora, levante a mão, ligue o microfone, ou escreva no chat, tá? E essa é a hora da gente interagir. Eu acho que o legal de ter um momento ao vivo é que a gente consegue sempre ter esse momento aqui onde a gente pode tirar dúvidas ou mesmo contribuir aqui com a formação dos colegas. Vejo que tem alguém digitando aqui, a Felipe está digitando. Vamos ver se mais alguém tem algum insight. Podem ligar os microfones para Isso, falar se quiserem. Exato, Tomás. Quem quiser, fica à vontade aí, né? O microfone, basta habilitar ali, clicar no botãozinho, que quem tiver aí o microfone pode falar alguma coisa. Vamos lá. O Miguel mandou que é suposto um profissional de marketing dominar todos os P's. Ou em algum momento, os profissionais acabam por se especializar em um deles. Acho que foi uma pergunta, né, Miguel? Olha, isso é uma faceta do marketing, né? Na verdade, assim, o profissional em si não vai dominar os P's. O que ele vai fazer, né, enquanto profissional de marketing, é auxiliar que as empresas possam conhecer corretamente os P's. E imagine que um analista de marketing ele tem que ter o conhecimento necessário para poder auxiliar a empresa a posicioná-la dentro desse mix de marketing. Mas o profissional de marketing, o consultor, o analista, o diretor, seja lá o que for, é, principalmente o consultor que é externo, né? Ele não conhece tanto sobre o produto, ele não vai ter tanto conhecimento prático sobre o produto ou serviço, porque ele não é um especialista naquilo, né? Então imagina uma barbearia, um salão de cabeleireiro ou qualquer coisa do tipo. Quem conhece o serviço, quem conhece o cliente, é quem está lá, é quem corta o cabelo, não é o profissional de marketing. Então, o profissional de marketing serve muito mais como um guia do que necessariamente como quem de fato vai se debruçar sobre aquele tema e esgotá-lo. Ele vai apenas apontar os caminhos e falar, olha, eu preciso dessas informações para criar este plano, tá? Não sei se ficou clara aí a resposta, né? A Filipa disse que gostou muito da aula, e ela terminou a licenciatura recentemente. Muito do que foi falado hoje já está muito presente no pensamento dela, mas ajudou a relembrar
Maravilha, Filipa. Eu agradeço também a sua participação, tá? Foi ótimo. Espero todos e todas aqui amanhã, né? Amanhã nós veremos uma coisa um pouco mais voltada para o digital. Eu sei que hoje foi mais teórico, né? Mas foi uma base, né? Que eu acho que é importante a gente tê-la. E nós vamos seguir amanhã com essa parte de entender algumas ferramentas gráficas, e eu sugiro, né, que quem puder, venha com o microfone aí para a gente também fazer um momento mais de interação, que eu acho que isso sempre é muito rico, sempre soma bastante, tá? Tem mais gente escrevendo aqui, e enquanto isso eu agradeço, né, a participação de todos. Depois eu acho que o próprio Teams aqui gera para nós uma lista dos participantes para a gente ver aquele tema do certificado, né? Mas enfim, mais uma vez, né? Ao Manuel, a todos que participaram. Olha, a Raquel, muito bom vê-la aqui. Raquel, que bom que você está aqui com a gente. A Tamires chamou, pode falar, Tamires. O que você acha que é fundamental para o profissional de marketing dominar? Nossa, que pergunta ampla. Eu acho que se fosse definir uma única característica, seria uma visão abrangente. É isso que eu falei. O profissional de marketing precisa ir para além de si. Ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender dos produtos, ele precisa entender da parte de negócio, né? Mas ele precisa principalmente ter essa visão, entender do mercado, né? Então tem que ser alguém que consegue olhar para o todo, sabe aquela coisa big picture? Eu acho que é bem a definição do profissional de marketing. Ele tem que conseguir ampliar o zoom e ver tudo em uma perspectiva maior, porque se ele for olhar para alguma coisa muito pontual, ele vai deixar outras coisas passarem. Eu acho que o profissional de marketing tem esse papel mais holístico dentro de uma organização, que é ver o todo. E claro, isso é bem difícil. Claro, um único profissional também não vai conseguir fazer muita coisa dependendo da organização. Vai precisar de uma equipa. Não sei também se ficou claro a minha resposta. Mas é isso, né? Eu agradeço de coração aí a participação de todos. Espero que tenha agregado, né, para a carreira, para a vida, para os negócios de vocês. E nos vemos aqui então amanhã no mesmo horário. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado em algum lugar, a gente ainda vai descobrir e depois disponibilizar o vídeo para os participantes, tá? Então eu estou vendo aqui agora a malta que entrou. Alexandre, Bruno, ó, meu amigo Bruno, bom tê-lo aqui conosco também. Filipa, muito obrigado. Miguel, Manuel, a Patrícia, a Raquel, é ótimo tê-la aqui conosco também. Raquel foi minha aluna recentemente, né? Inclusive é um prodígio essa garota. A Tamires, ao Tomás, a Tereza, né? E alguns outros que já deixaram o nosso chat aqui. Muito obrigado. Então eu acho que é isso. Vou me despedir aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, fique à vontade para conversarmos. E podemos nos encontrar nesse mesmo horário amanhã, né? E obrigado. Obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado a todos, pessoal, e até amanhã. Obrigado. Até mais.